Amém. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, todo domingo às 10 da manhã pelo Google Meet. E eu vou chamar aqui o Milton para fazer uma oração, para a gente estar iniciando nossos estudos de hoje. Milton. Amém. Então vamos agradecer a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede, para podermos estar na presença do Senhor, aprendendo mais e mais do que Ele tem para nos dar, tá? Então vamos nos agradecer, então. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos Te louvar, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, essa noite que passamos, ó Deus, que agora, Senhor, nós possamos ter um dia abençoado por Ti, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Seu anjo, Senhor, possa acampar ao redor de cada família, ó Deus, guardando, Senhor, dando livramento, Senhor, tirando tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, do Marcelino, Senhor, a vida do Edgar, e todos aqueles que estarão ministrando algo, Senhor, vindo de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Continua presente nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada ouvinte, Senhor, também que está ouvindo, participando dessa live, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, dá-nos um dia abençoado, guardados por Ti, na Tua presença, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Milton. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui dar sequência no nosso estudo. Então, nós estamos aqui vendo a primeira carta de Coríntios, né, conforme eu falei. É uma carta direcionada às igrejas, tem muito ensinamento para as igrejas aqui. Por quê? Tem muitos relatos, né, que o pessoal pediu a ajuda de Paulo para resolver uma série de problemas, né? Então, essa carta aqui, ela tem uma série de orientações de Paulo sobre diversos problemas. E a gente já leu aqui vários capítulos, né? A gente vai hoje no capítulo 11, né? A gente já viu vários capítulos aqui, já abordamos diversos problemas, e hoje vai ser um outro problema, né, muito interessante, a gente tá conversando sobre ele. E eu vou ler aqui o capítulo 11. O capítulo 11 a gente vai tratar, na verdade, de dois problemas, né? A gente está falando da confusão ou de mal-entendido na celebração da ceia, mas ele também tem, no primeiro bloquinho aí, a gente vai tratar sobre o uso de véu nas igrejas, né? E é um tema muito importante e hoje a gente vai falar sobre ele. Do capítulo 11 até o 14, Paulo vem explicar algumas confusões aqui da igreja, que a gente vai entender, a gente vai conversar bastante. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente as abordagens. Hoje eu vou falar bastante, eu vou trazer aqui um material, a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes, tá? Então vai ser um pouquinho diferente, vou falar bastante, talvez eu demore um pouco para passar a palavra para os outros irmãos, mas é por conta da estrutura que a gente vai falar hoje sobre esse item, tá bom? Então, a gente vai ler o capítulo 11, tá bom? Então, vamos ler aqui o capítulo 11, ele trata de dois problemas, né? Primeiro, a gente vai falar sobre o uso do véu, e depois o segundo problema que vai abordar aqui é a questão da celebração da ceia, mas hoje a gente vai focar só na questão do véu, tá bom? Então, a gente vai ler do versículo 1 até o 16, que vai ser o nosso foco do tema de hoje, tá bom? Então, eu vou ler aqui os versículos de 1 a 16, tá bom?
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de tudo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça com sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costumes, nem as igrejas de Deus. Bom, lido isso, antes da gente começar a fazer os comentários, o que eu vou fazer? Por isso que eu falei que vai ser um pouco diferente hoje. A gente vai dar um pano de fundo aqui primeiro, tá bom? O que eu fiz? Eu fiz aqui um estudo. A gente colheu diversas coisas sobre a época. A gente tem feito isso, né? A gente tem trazido aí, eu e Edgar, a gente tem trazido sempre o contexto da época, muitas informações que nos ajudam a entender o que está escrito. E hoje não vai ser diferente. Só que o que acontece? Como tem um material bastante vasto que eu consegui trazer, estudar, eu escrevi aqui um texto que eu vou dar uma lida. Então, a gente vai ficar alguns minutos aqui, a gente vai ler algumas coisas aqui sobre Corinto, sobre a mulher no tempo de Paulo, sobre as culturas da época. Esse vai ser um pano de fundo. Depois que eu ler isso, é que a gente vai vir aqui conversar. E a hora que a gente for conversar aqui, depois de eu ler esse material, a gente vai ver com outros olhos, a gente vai entender de forma diferente o que está escrito. E a gente vai ver a importância realmente da gente estudar, contextualizar, antes de simplesmente ler um versículo na Bíblia, tá bom? Então, eu vou, para facilitar, como é bastante coisa, eu vou ler. Vou seguir um roteiro aqui que eu fiz um resumo, tá bom? Vamos falar um pouco, vou contar aqui para vocês, falar um pouco da situação da mulher no tempo de Paulo em Corinto. Tem vários resumos de vários autores, mas o principal eu coloquei aqui, gostaria que os irmãos se atentassem aqui para ouvir o que eu vou ler aqui. Ó. Bom, no mundo judaico, no mundo romano, no mundo grego, havia marginalização de mulheres naquela época, tá bom? Então a gente tem que lembrar disso. E Corinto era uma cidade, conforme a gente já conversou sobre isso, que engloba diversas culturas, diversos tipos de mulheres, enfim. E aí a gente vai analisar a influência desses comportamentos da época que poderiam estar influenciando a vida cristã que estava se iniciando, tá bom? E esse é o pano de fundo que a gente vai estudar. A mulher judia, ela não participava da vida pública. Para sair de casa, a mulher tinha de cobrir o rosto. A mulher que saísse de casa sem o véu, ela dava ao marido a oportunidade de separar dela, sem pagar a quantia que pertencia
a esposa no caso de divórcio. Olha só, nós estamos falando de uma lei, de uma cultura rigorosa e da época, tá bom? Então, se ela não tivesse usando o véu, ela dava ao marido a chance de divorciar. E quando a gente vai ver aqui na leitura, né? Tinha umas leis, uns costumes na época que eram rigorosos, tá bom? Bom, e algumas... O cabelo, né, da mulher também era muito sagrado na época. Então, tinha mulher que só no dia do casamento ela podia aparecer de cabeça descoberta, mas isso se ela não fosse virgem, né? Ou então se ela fosse viúva, aí ela podia. Outra coisa importante, preferia-se que a mulher não saísse de casa, em particular a moça, antes de seu casamento. É preferível, não, sabe, não sair de casa antes de se casar. As regras e normas morais proibiam homem de se encontrar sozinho com mulher. E se mulher fosse casada, o outro homem não podia nem olhar, nem cumprimentar mulher. A vida pública era feita somente de homens, né? Negócios, conselhos, tribunais, procissões, festivais, reuniões, era só de homens. Até os 12 anos, a autoridade do pai era soberana sobre a mulher. Ela não tinha direito de possuir nada. A aceitação ou recusa de um pedido de casamento era exclusiva do pai, até os 12 anos, tá? E ela não podia recusar o que o pai decidiu por ela. Agora, e o pai podia também vendê-la como escrava. Ele tinha essa autoridade. Agora, acima dos 12 anos, ela tinha o direito de decidir seu próprio noivado, sem o consentimento do pai. Porém, o pagamento que o noivo tem que fazer lá para o pai é para o pai. Mesmo que ela passou dos 12 anos e meio e pode decidir, ainda assim, pela regra, pela lei, ela tem que... O noivo paga o pai dela. Olha só, hein? Quando a mulher casa, aí a submissão dela, que era do pai, passa para o esposo. Certo? Agora, a mulher casada, ela também tem direitos. Direito perante o tribunal, sabe? Direito garantido por lei. Ela tem direito de alimento, de vestuário, de habitação, de medicamentos, de sepultura, velório com 2 tocadores de flauta no mínimo. Olha os detalhes das leis da época, hein? Ó, se ela morrer, tinha que ter no mínimo 2 para tocar flauta. E ela tinha direito também de uma carpideira e um discurso fúnebre. Olha só, carpideira é aquelas mulheres que são pagas para ir chorar no velório, né? Olha só como era a lei, as regras lá na época. Não, nós estamos falando de religião, não, tá? Nós estamos só falando de cultura, tá bom? Vocês vão entender por que é importante a gente falar sobre isso antes de... E viúva? Mesmo que a mulher estava viúva, ela continuava ligada ao marido. Agora, para ela se casar com outro, ela tinha que primeiro ter os irmãos do marido que poderiam se desposar dela. Se eles não quisessem, aí ela poderia arrumar outro marido. Senão ia ter que ser algum dos irmãos do marido. Olha como era a regra lá, tá bom? E essas condições, elas eram refletidas na legislação. Então, e do ponto de vista da época, da cultura, a mulher não era igual ao homem e ela tinha que se sujeitar a todas essas regras aí, inclusive o rigor da legislação civil e penal. Agora falando um pouco do véu, tá bom? O véu, ele era um símbolo de honradez, tanto no mundo greco-romano como no judaico. Andar sem véu era desonroso. Na sociedade judaica, por exemplo, o véu ele representava um símbolo de proteção que as mulheres tinham de seus maridos. O véu simbolizava submissão, no papel de esposa, sim, mas também segurança. Por que segurança? Porque o véu autorizava ela poder se apresentar fora de casa sem o marido. É como se fosse assim, ó, o véu, ele simboliza que aquela mulher, ela é casada, ela é direita, ela é honrada.
Havia, na época, uma nítida diferença entre pessoas honradas e pessoas infames. Era muito diferença. Então, por exemplo, prostitutas, esposas adultas, concubinas adultas, esposas que foram libertas sem consentimento. Todas esses tipos de mulher era proibido de usar o manto, de usar a véu. Como assim proibido? É porque isso é só para mulher honrada. Então, essas outras estão fora, né, desse contexto. E também os homens, ele podia se divorciar de suas mulheres se elas saíssem com a cabeça descoberta, conforme a gente já falou. Dava direito para ele falar, ó, vou me divorciar, ainda não vou pagar a multa, né? Que o nosso contrato aqui está prevendo. O véu cobrindo a cabeça constituía um aviso, constituía um sinal. A mulher é honrada e é uma mulher de que ninguém deve se aproximar, senão vai ser penalizado. A mulher que sai sem véu já não era protegida pela lei contra os agressores, por exemplo. Já pensou? Ah, você estava sem o véu, agora você quer reclamar? Sabe? Nos dias de Paulo, mulher sem véu, com cabelo solto, o curto, era considerado infame. O uso do véu, ele perspassava várias culturas, várias, entre elas a judaica, a greco-romana, que dominavam o ambiente na época. Por isso, as honradas deviam ter o cabelo longo, preso e bem penteado. O cabelo solto era visto como um estímulo erótico, por isso, usá-lo solto em público era ultraje, pois era considerado uma parte privada do corpo que só o esposo podia olhar. Bom, diante desse pano de fundo, né? Vocês estão vendo que o que a gente está falando aqui não tem nada a ver. Nós não estamos falando sobre religião, mas nós estamos falando de cultura, de costumes, ou de ensinar o significado do véu. E aí nós estamos falando como era o ambiente na época. E também alguns estudiosos aqui que eu levantei, eles também dizem que lá na época, muitas mulheres, né, também havia na época movimento feminista, né? Pensa que é só hoje não que acontece isso, essas coisas não. Tinha muitas mulheres que lutavam por um espaço melhor ou por essa opressão que existia na época, isso sempre existiu, né? E que também algumas mulheres religiosas, elas achavam que podiam, né, assim, durante um culto na casa dela, ela podia fazer isso com a cabeça descoberta, porque dentro de casa, né, ela não podia ficar sem véu no espaço público, mas dentro de casa podia, então ela podia fazer um culto dentro de casa sem véu. Elas achavam que sim, mas é claro, tinha que ter um cuidado sobre o que os outros vão interpretar disso quando você pega pessoas crentes, não crentes, enfim. Mas que deveria tomar cuidado com relação a isso. E aí o que acontece também? Algumas mulheres crentes da época, elas também começaram a acreditar que essa liberdade em Cristo, ela ultrapassa essa questão aí de submissão ou uma questão cultural, que é verdade, não estamos falando sobre isso, mas a questão é o que ela fazia e de que forma que ela vai medir essas ações, considerando o contexto cultural da época, né? Então, esse estudo aqui que eu trouxe, esse pano de fundo aqui que eu trouxe, que eu li para a gente, a partir dele, agora que todo mundo já entendeu como que eram muitas coisas na época, agora a gente vai vir aqui, a gente vai conversar sobre o que está escrito aqui. Com base em tudo isso que a gente leu aqui, escutou, agora a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, a gente vai ver aqui que nesse texto, Paulo, ele tem 4 pontos aqui que a gente vai conversar hoje, se não der tempo da gente terminar tudo, não importa, a gente termina no próximo, mas é muito importante.
São 4 pontos que nós vamos conversar aqui. O primeiro ponto, que é o maior que nós vamos conversar, é sobre essa questão mesmo da submissão, do sinal do véu, o que ele significa, né? O que ele significa, como que é os costumes da época e o que ele pode trazer de problemas. Qual tipo de vestimenta a gente precisa ter uma decência na hora de ir para a igreja? A gente vai conversar sobre isso, né? Não só sobre o véu, não é só a questão do véu, e também sobre a forma com que a gente vai se vestir, né? E olha como Paulo é muito bom professor, ele sabe ensinar. A gente já aprendeu uma série de coisas que ele mostrou aqui, que não é a coisa em si, às vezes, que é o problema, e sim o que ela representa. Mesma coisa quando ele falou da carne. Ele falou, a carne não é comer carne ou não que vai te recomendar a Deus, mas o que significa ou o que acontece por trás dela. A gente aprendeu isso. E ele também ensinou a gente que quando você já tem uma maturidade para entender que tem coisas que você pode e outras que você não pode, ainda assim você precisa se preocupar com isso na hora de ir para a igreja, na hora de ir para um culto, para você não ser tropeço para o outro irmão. Nós vamos falar muito sobre isso no primeiro ponto. No segundo ponto, que ele vai falar sobre o relato da criação, sobre a glória de Deus. A gente vai falar até sobre, ele fala aqui sobre mensagem sobre anjos que estão no culto. É um local sagrado onde o mundo celestial participa da nossa vida ali naquele momento. Então, Paulo vai falar, vai trazer isso também para ajudar a explicar isso. Terceiro ponto que ele vai trazer aqui é que a interdependência entre homem e mulher, ele deixa isso muito claro, e a gente vai ver que ele diz aqui para a gente que homem e mulher são interdependentes, são complementares, e um não é mais do que o outro. A gente vai vir aqui porque muitas coisas que está escrito, às vezes, vai dar margem a uma questão machista, mas Paulo já vem e já arruma isso daí. Paulo ele tem ele se preocupa com isso. A gente vai falar muito no versículo 11. Ele fala que a mulher vem do homem, o homem sai da mulher, e que os dois vêm de Deus. A gente vai ver sobre isso. E o último ponto que nós vamos falar aqui, no último bloco, é sobre a natureza mesmo. Sobre a natureza, sobre a diferença entre homens e mulheres. Existe uma diferença natural, que ele vem fechar aqui esse estudo. Mas o principal que ele vai trazer para a gente vai acabar sendo muito simples, porque ele vai falar que a maneira como que a gente se porta ou se veste dentro do culto tem que ser adequada para a gente não desonrar nem a gente e nem os irmãos. Amém? Então, agora que nós vamos começar o nosso estudo bíblico. E digo mais, vou convidar todos que depois do nosso estudo bíblico, leia esse trecho, os versículos 1 e 16, depois de tudo isso que a gente conversou hoje, tudo isso que eu já trouxe e que a gente vai conversar, se você não vai ter um entendimento diferente do que tinha. Ou a importância de um estudo mais aprofundado, para a gente não ler simplesmente um versículo e falar e já falar, a palavra de Deus manda usar véu e ponto. Tá bom? Então, tá bom. Então, no primeiro ponto, onde a gente vai falar que é o principal, que é sobre o que significa o véu, e antes de eu começar, eu vou passar para o Edgar também, que tem algumas considerações aqui para a gente. Marcelino, tá me ouvindo aí? Sim? Está me ouvindo? Sim. A gente tem aí, apesar de todo o sentido cultural e da época, né? A gente tem que sempre ler a Bíblia, ler os textos bíblicos de uma forma que, sabendo que eles são atemporais, né? E aculturais, né?
eles não estão, apesar de mostrar o que estava acontecendo e tudo, baseado no que estava acontecendo, eles são aculturais, eles não estão presos a uma cultura, porque o texto bíblico, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai a todas as nações e a todos os povos, né? Independente da cultura que eles tiveram, que eles têm hoje, que eles vão ter daqui 50 anos, ou tiveram há 50 anos atrás, né? A gente não balizar isso pelo tempo, pela cultura, né? E sim, é importante a gente falar do que estava acontecendo, né? Mas saber que tudo isso pode ser exemplo e pode ser ensinamento para os dias de hoje, né? Não prender, não fixar o texto bíblico ao tempo. Então ele é atemporal também, né? É assim como há 500 anos depois desse texto ele foi aplicado, né? 1000 anos depois desse texto ser redigido, ele foi aplicado, e está sendo aplicado hoje. E se Jesus não voltar, aplicado, né? Então a gente vai seguindo, a história segue e esses exemplos são mantidos, né? Então, às vezes a gente fala, mas isso era uma coisa da cultura da época, tal. Mas a gente pode extrair um monte de coisa. Depois que você lê, a gente vai começar a comentar, e é interessante depois a gente chegar ao ponto de o porquê do véu, o porquê de não tirar a atenção e nem chamar a atenção, né? Uma pessoa que vai ao culto e ela é o centro das atenções, porque ela está tão brilhante ali, tão, né, que aquilo tira a atenção, né, do próprio culto. O fato de estar fechado ali, como o pessoal colocava né, uma espécie de uma túnica, colocava sobre a cabeça para que nada interferisse no foco dele na oração e no tempo que ele estava meditando e ouvindo a palavra. Então, hoje, o que está tirando a atenção nas laterais nossas ali, ó? Opa, estou olhando aqui, estou olhando ali, estou olhando para cima, para baixo. Não, estou focado, né? Então, isso tudo tem a ver com o posicionamento do cristão, né? Nos dias de hoje, a gente vai ver isso tudo, né? O quanto a mulher é importante, o quanto a mulher auxilia e o quanto o homem também, né, trabalha em conjunto com a mulher, né, nos dias de hoje, naquela época também, né? Porque as mulheres estavam atuantes apesar de todas as restrições da época, né? A gente vai ver tanta coisa. Então, dá uma lida agora, né? Que você vai ler agora em completo, né? E aí a gente vai analisar. É bem legal e tirar da cabeça que isso só serviu para aquela época. Que isso é cultural, que isso. Sim, né, é importante, mas não a essência do texto, extrair essa essência do texto para os dias de hoje. Isso é fundamental, né? Para o entendimento. Sim, sim. Então, quando a gente pega, agora vai ficar simples da gente, dado esse pano de fundo, vai ficar mais simples para a gente fazer o entendimento aqui. Então, Paulo ele já começa fazendo um elogio, né, no versículo 2 aqui, né, dizendo que tudo bem, né, que eles sempre estão lembrando de Paulo e eles retêm as tradições segundo o que Paulo passa, né? Então ele já começa a falar de um elogio, só que aí no entretanto, né, que é o versículo 3, ele fala, bom, só que no entanto, aí vem um ensinamento aqui de Paulo, né? Ele dá aqui uma ordem direta e depois ele explica, ele dá uma ordem direta e depois explica. Então ele fala assim, entretanto, tanto no versículo 3 como 4, ele vem explicar. O entretanto, ó, primeira coisa, então ele já fala da divindade, ele fala que Cristo é a cabeça do homem. Deus é a cabeça de Cristo. O homem é a cabeça da mulher. Então ele está partindo desse princípio e depois ele explica. Ele fala que existe aí um modelo que é um princípio, mas que a gente entende também que tudo faz parte da criação, e ele fala sobre isso. A gente sabe que tem Deus Pai, a gente fala, Jesus fala que ele é o Filho, e os dois enviaram o Espírito Santo, e a gente entende que os três, tudo é uma coisa só, mas para o plano da salvação, para o modelo Deus, a gente vê essas diferenças entre... a gente
entende isso, mas a gente sabe que tudo é igual. A gente sabe que Deus, Jesus, Espírito Santo é uma coisa só, é o mesmo poder, tudo é a mesma coisa, apesar da gente entender as anuências e as diferenças. E com o homem e com a mulher não vai ser diferente. Também a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele já dá uma ordem direta. Ele fala assim, ó, o homem que ora ou profetiza não cobre a cabeça, porque senão ele se desonra. E a mulher que ora ou profetiza não faça isso sem o véu. Então, as duas, olha só que interessante, porque ele já está falando que tanto a mulher quanto o homem pode orar e profetizar. Ele já está pondo um pé de igualdade. Só que ele está falando de um costume ou de uma coisa que está fora da questão religiosa e que pode atrapalhar o bom andamento das coisas, porque é um sinal. São sinais que a gente não vai... a gente tem que ficar atento para o que aquilo significa na época. E a gente vai falar um pouco disso, não só de mulher, vamos falar de homem também, tá? A gente vai, não sei se vai dar tempo hoje, mas no próximo a gente vai falar. Vamos dar exemplos quando a gente fala de cabelo comprido, cabelo curto, né? A gente vê durante a evolução das culturas, a mudança das culturas, né? Lá no Bradesco, quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, não podia usar barba. E cabelo comprido também não. Era uma cultura da época. Não podia. Quando eu fui para o Unibanco, cheguei lá, meu colega de trabalho, um cabelo bem comprido e barbudão, né? E caramba, né? Era uma questão cultural da época, né? Eu vou entregar minha idade, né? Se eu ficar falando essas coisas, né? Mas é fato, né? A gente tinha algumas coisas que influenciam. E eu não estou falando de religião, quando a gente via alguém naquela época, de homem de cabelo comprido ou não. Coisas que hoje não faz muito sentido, mas o cerne da questão é que a gente vai conversar aqui. Então, quando ele fala assim do véu, eu gostaria até de dar exemplos. Vou dar um exemplo, vai. A mulher que usa vestido ou usa calça. Né? É um bom exemplo. Tem algum problema a mulher usar calça comprida? Quando você entra na igreja, você vê as mulheres usando calça comprida. Tem problema? Não tem nenhum problema. Agora, se você for numa outra igreja, numa outra pessoa, onde as mulheres, por exemplo, não podem usar calça, só vestido. Se uma mulher for lá de calça comprida, ela não vai estar atrapalhando aquilo? Ela não vai estar desonrando, talvez? Eu não sei como é a cultura de lá, né? Eu não sei. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, quando Paulo fala assim, mulher, use o véu, por que ele está falando isso? Qual que é o costume daí? Usar véu é costume para mostrar honradez, isso. Então, lá dentro da igreja, usa. Porque senão a gente vai estar misturando uma questão que não tem nada a ver com o cerne da salvação, com a questão espiritual, atrapalhar a questão espiritual. Ele vai falar isso até só quando ele menciona os anjos. Uma coisa que é nossa, terrena, cultural, é nossa, que vai atrapalhar uma questão espiritual. Então, é isso que ele está falando. A gente sabe que a gente é liberto, a gente sabe que tem coisas que não é pecado, tal, mas tem coisa que não convém. A gente já estudou isso antes dele escrever isso aqui, ele já falou. Tem coisa que não convém. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu estou lá na praia, eu uso calção, eu gosto de ficar de calção e sem camisa na praia. Mas se eu entrar num restaurante, talvez aquilo não fique legal, nem para mim, nem para as pessoas que estão ali. Eu vou, até nos condomínios, às vezes o cara fala, não sobe no elevador só de sunga, por exemplo, quando você vem da praia. Nós não estamos, tá vendo? A gente tem que estar separando a questão espiritual da questão dos costumes da época. Então, que ensinamento a gente tem aqui hoje? Né? Que tipo de... Como a gente deve se apresentar? Então, hoje eu posso... por exemplo, qual é a problema? A gente tem mulher de cabelo curto, mulher de cabelo comprido, a gente tem homem de cabelo curto e de cabelo comprido. Isso não é problema.
como o Edgar falou, se você for num culto hoje ou de cabelo comprido, ninguém vai perceber. Por quê? Porque isso não é um sinal que vai atrapalhar a nossa vida com Deus. Isso não é hoje, no nosso grupo, na nossa. Agora, em outro lugar, pode ser. Vou dar outro exemplo. Eu trabalhei na multinacional, uma indiana. Então, foi um monte de gente. Vamos lá para a Índia fazer curso. Né? Aí, quando chegou lá, misturou um pouco com a cultura de lá, o cara foi dar um beijo na menina, lá na hora que ele foi cumprimentar a menina, foi lá dar um beijinho na menina, ela, nossa, que confusão que deu. Né? Tá desonrando a menina, ela teve que se separar. Ele falou, não, cara, não pode, aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não se beija mulher. Ô, cara, que isso? Você está pensando que está em São Paulo? Né? Você vai, já fica imaginando aquela moça lá. Ai, fui desonrada, agora o que eu falo pro meu marido? Ele, o cara tentou me beijar, sabe? São questões culturais que não tem nada a ver, mas a gente precisa prestar atenção. Lembra que o chefe desse cara falou, oh, chegado, você não prestou atenção? Não está vendo que tem coisa que você não pode fazer aqui na Índia? Pô, fique mais esperto, senão você vai trazer complicações para todo mundo. Paulo não falava para a gente cumprimentar as pessoas com um beijo? Não falava? Era costume. Tem país que, por exemplo, o beijo. Podemos beijar no cumprimento? Podemos. Isso daqui é um sinal de respeito, de alegria, de consideração, de amor. Então, hoje em dia, se a gente beijar, você vê homem se beijando, que eu falo é assim, né? Quando você vai cumprimentar, beijar meu pai ou beijar meu irmão, eu beijo. Isso tem alguma conotação ruim? Não tem. Tem cultura aí que tem homem que beija na boca. Isso aí é problema deles. Aqui não é usual. Então a gente não usa. Percebe? Qual é o sinal que nós estamos falando? Então, mas qual é o cerne da questão? Não é o beijo, o aperto de mão, o tipo. É como você cumprimenta alguém. Olá, cumprimenta com aperto de mão, a paz do Senhor. O cerne é o que ele significa. Eu vou cumprimentar o meu amigo e vou falar que eu me alegro em encontrar com ele. Então, é o que significa e não o jeito. E aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando. Não é bom, por exemplo, que eu vá de calção e sem camisa para a igreja, né? Já pensou, eu vou lá orar na oferta e estou de calção? E vou orar sem camisa, vou orar lá. Agora, isso não convém. Mas se eu estiver na praia andando de calção e sem camisa, tá tudo bem. Então, Paulo já falou, não é a carne que é o problema, e sim o que ela significa. Então, hoje, a gente fazendo, que nem o Edgar falou, lá naquela época, usar véu tinha um sinal, que hoje não existe aqui na nossa, não existe isso, por isso a gente não usa. Pode ser até que em algumas comunidades ou em alguma religião possa ter esse tipo de coisa, a gente não vai julgar se está certo ou errado, mas se lá para eles têm um sinal, que aquilo significa alguma coisa, e aí vamos supor, a gente vai ser convidado para ir lá naquela igreja dar uma palavra, sei lá, e está todo mundo de véu, e a mulher entra sem véu, vai ficar ruim. Então, esse primeiro ponto aqui, que é um dos mais importantes, que acaba sendo mais simples depois de tanto a gente falar sobre costumes. Então, hoje na nossa igreja não é desonroso a mulher ficar sem véu. Não é desonroso a mulher estar de cabelo curto. Não é desonroso alguém chegar na nossa igreja, um homem com barba. Então, e como o Edgar disse, não vou chamar atenção agora. Imagina uma mulher chegando com uma saia muito curta no nosso culto. Vai chamar atenção? Vai desviar a atenção? Imagina, vai chegar de top. Vai ser uma coisa ruim? Tem problema a mulher usar um top? Não. Pode, você vê na rua, você vê isso na praia e tal. Mas no culto. Então, esse tipo de coisa, então Paulo já está falando logo, ó.
melhor é o seguinte, a mulher vai orar, vai profetizar, cobre a cabeça. Homem, você vai orar, não cobre a cabeça, porque isso é um sinal, né? Quer falar, Edgar? Então, tem também o sentido do pertencimento, né? Você pertence a um grupo que tem características, né? Depois de um tempo, você assimila tudo aquilo, você entende como funciona aquele grupo que você está inserido, né? Seja na igreja, na empresa, na escola, no bairro, né? Você já passa a ter mais ou menos aqueles costumes que são do lugar mesmo, né? Imagine você vai morar no centro da África e você chega no culto e vê todo mundo dançando no culto, pulando, vai ofertar, rodopiando e oferta e tal. Aí você fala, puxa, mas os usos e costumes não convém que alguém dance ou faz parte daquele grupo e eles adoram a Deus e cultuam, né, a Deus ali da forma que eles estão inseridos naquele meio ali, eles cresceram daquela maneira, né? Eu lembro bem de um fato da pessoa não contar lá sobre branco como a neve para uma pessoa que estava no meio da África. E aí a pessoa falou assim, o que que é neve? Né? Porque ela não tinha muito contato com nada, com, né, fotos, com internet, com nada. O que que é neve? Aí ele falou, brancos como pele da ovelha, pele do carneiro. Ah, entendi, sabe assim? Então, você aculturar aquele assunto para o mundo que aquela pessoa vive, né? E a gente está na igreja também, respeitando as diferentes doutrinas que também fazem com que as pessoas se sintam pertencidas, elas pertencem àquele espaço. Então, uma cristã do Brasil, uma assembleia, uma batista, uma IPR, uma comunidade, você vai, uma comunidade lá na praia, lá em Santa Catarina, os jovens vão se reunir à tarde. Eles não vão de camisa social, calça social, sapato brilhando e tal, não vão fazer isso. Eles vão de tênis, possivelmente de um shorts, camiseta, e vão adorar a Deus, né? E aquilo pertence àquele espaço, àquele tempo, e o culto vai ser bom, e eles vão adorar a Deus, né? Ah, mas não deve ir de shorts na igreja. Isso é uma questão de entender aquilo que está acontecendo, né? E se aquilo não escandaliza mesmo, né? E se você não se sente bem, não vá nesse culto dos jovens. Vá no culto em que você vai ser, né? Vai estar naquele meio de uma maneira mais adequada, né? Agora, criticar não, né? Porque aí a gente começa a partir para o lado de que todo mundo tem que ser igual e ninguém pode ser diferente de mim. Ó, eu sou assim e os outros devem ser da mesma maneira, né? E Paulo Perfeito. está falando ali, né? O Paulo está explicando, ele vai explicar bem ali no resto do texto, né? A questão de pertencer a Deus e todos eles foram criados por Deus, tanto o homem e a mulher. E aí ele vai, é muito, muito interessante a gente começar a entender, né? A submissão a Deus, a submissão àquele que está no comando ali do espaço, né? E aquilo não é um demérito, e sim uma honra, né? Tá cuidando daquele espaço, cada um no seu, na sua função, né? É muito interessante, é bem legal. Sim, e eu queria chamar a atenção também, a Débora colocou uma coisa muito importante aqui, que é como é que o mundanismo também, como é que ele vai entrando dentro da igreja, né? Porque tem coisas que não tem a ver com religião, é coisas mundanas, né? E às vezes ele vai soterraneamente entrando lá dentro da igreja. E aí, nessa época, o que a gente viu? A gente vê que tem lá também um movimento lá das mulheres que querem não utilizar o véu, né? Elas entendem que não precisa e tal. Enfim, é uma mudança cultural que, através dos tempos, ela vai ocorrendo. Mas só que, o que acontece? Não podemos misturar as coisas. Senão ela acaba, a gente, é que nem política, às vezes dentro da igreja, né, a gente quer discutir uma coisa que não é espiritual e é política, e você acaba distorcendo um pouco o cerne da questão. Então, por exemplo, se hoje em dia, né, as mulheres usar, vamos supor, short curto, é uma coisa que hoje elas usam e que antigamente não usava, por exemplo.
É uma questão cultural, né? Que alguns aprovam e outros não, mas que se eu começar a ir no culto desse jeito, vai atrapalhar, né? Acho que a Débora levantou a mão, é isso? Foi, Marcelino. Pode falar, Débora. Você. Só para falar um pouquinho desse versículo, o versículo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós temos que realmente ver a cultura, como foi falado aqui, de cada um. Porém, nós temos que ir para a casa do Senhor com as nossas melhores roupas, né? Com a nossa melhor vestimenta. Porque o que tem o ir de top na igreja, né? Nossa, mas não tem nada demais, eu tenho todos os meus direitos, mas será que isso me convém? Lá é um local para eu usar o top? Será que eu, enquanto cristã, uma pessoa cristã, quando eu coloco um top, o que eu quero mostrar? O que eu estou querendo demonstrar? Qual é o eu quero sinal? Mostrar qual é o sinal. Eu quero mostrar que eu estou bonitona, gostosona, eu quero dizer que eu sou toda empoderada, como está dizendo aí, ou estou realmente querendo glorificar a Deus? Então, eu acho que nós temos que pensar sobre isso também. Quando eu estou indo de shorts na igreja, o que eu quero mostrar? Que está muito calor. Então, eu acho que eu tenho que olhar para o espelho e falar, se o Espírito Santo, se eu estou de acordo com uma pessoa que é um embaixador de Deus aqui na Terra, né? Se a gente for ver algumas igrejas católicas em Maringá, por exemplo, a catedral, tem uma placa imensa de coisas que você não pode entrar na igreja, e nem com celular. E aí a gente vai deixando o mundo entrar na igreja, porque, nossa, mas o que tem? O que vai ter demais? É o direito da mulher, é o direito disso e aquilo. Mas será que na hora que eu estou me arrumando, eu estou indo com a minha melhor roupa? Né? Então, eu acho assim que nós temos que tomar cuidado. Sim, se o meu chinelo é o melhor que eu tenho para Deus, vai de chinelo. É o melhor que eu tenho para Ele. É esse chinelo que eu uso para ir nas melhores festas, para ir para trabalhar. Amém. Então, é assim que eu devo ir. Mas, se eu estou indo lá só porque eu estou cansado, cheguei de serviço correndo e vou sair de qualquer jeito, eu acho que a gente tem que repensar e tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos, às vezes, inconsciente. Imagina eu desse tamanho usando uma roupa curta. Mas aí não vai ter ninguém prestando atenção. Vão ficar querendo ver o que está, né, que tá escapando, o que está mexendo. Então, eu acho que nós como embaixadores de Deus, né, do Rei, nós temos que dar o nosso melhor. A gente não vai trabalhar de qualquer jeito. E por que para o Senhor, para ir numa ceia, para ir num culto, prestar honra para o meu Deus, para o meu Senhor, eu tenho que ir de qualquer jeito? Então, e aí é onde fala o versículo, tudo me é lícito, tudo, mas será que isso me convém? Tá bom? Era só uma reflexão. Obrigada. Tá bom. E também uma coisa que eu queria já falar, como o tempo está escasso aqui, falta só alguns minutos, a gente vai continuar esse assunto sim, porque ele é muito importante. Eu falei que tem 4 pontos importantes que Paulo nos ensina, a gente está falando só do primeiro, né? Então realmente a gente vai voltar, dada a importância. Parece simples, mas é importante demais a gente entender tudo isso. E nunca mais a gente vai ler isso sem entender o contexto, né? Antes de passar para o pastor fazer a oração, o Edgar queria falar alguma coisa, Edgar? Eu acho que tem pouquíssimo tempo, né? Tem 3 minutos. Pode passar, pastor. Na aula que vem a gente vai. Isso. E lembrando, né, pastor, que a aula que vem, né, domingo que vem é o evento, o A Sós com Deus. Então, a gente não vai ter o estudo bíblico no próximo fim de semana, porque a gente vai estar focado no evento A Sós com Deus. Então, a gente vai retomar só no outro domingo. Pastor? Amém. Glória a Deus, né? Pelo ensinamento. E semana que vem vamos... não, semana que vem não. Semana que vem é A Sós com Deus, né? É a outra semana. Foi o que a Marcelina acabou de falar, né? Nós vamos pular um domingo, e aí nós temos o A Sós com Deus, que será maravilhoso. E aí no outro, só estou reforçando. Continua. Só estou reforçando. Com essa mensagem então, interessante. É muito importante, e não podemos esquecer que quando você vai no culto, você tem que ir, é uma grande festa ou a maior festa aqui na Terra. E as grandes festas
cada um sabe que roupa você vai levar, né? É a melhor realmente, né? Mas isso aí vamos continuar no próximo estudo, que é super importante, para nós falarmos um pouco mais. Então, nós estamos aprendendo e vigiando, né? Vigiando, amém? Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse dia. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado, meu Deus amado, pela Escola Bíblica Dominical. Agora, Pai amado, continue nos abençoando. Pai amado, que esse dia seja um dia de bênção e essa escola nós podemos aprender e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, Pai. Abençoa o culto também de hoje, derramando a tua bênção, a tua graça sobre todos que estarão lá, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, agora e por sempre. Amém. Amém. Deus que abençoe, fica na bênção. Amém. Não vai esquecer que hoje é uma oferta especial, hein? Amém. Aniversário da igreja. Aniversário Amém. da igreja. Paz do Senhor, pessoal. Senhor. Senhor, Deus abençoe, até a noite. Até a noite. Amém.